E aí, beleza, beleza? Mais uma aula aqui para falarmos um pouco sobre pós-modernidade e sobre algumas características desse presente que estamos vivendo. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre vazio, crise de identidade, crise de alteridade. E essa crise de alteridade está associada, por exemplo, a uma atual e profunda crise do espaço. É que o espaço é muito importante na construção das identidades. O espaço é fundamental na construção de quem você é. O seu espaço ajuda a construir você. Tanto é verdade que antigamente, na antiguidade mesmo, na Idade Média, o espaço era uma forma de construir o sobrenome da pessoa. O João da Costa é aquele que mora lá na região da costa mesmo. Lá na costa do Rio. Aquele era o João da Costa. E é importante você entender isso. O espaço, não é? A telúria quer dizer terra. A terra é fundamental para saber quem você é. Tanto é verdade que é fundamental saber a sua cidade, mas também os microespaços. Você tem o seu lugar preferido à mesa da sua casa, o seu lugar no sofá, o seu lugar, por exemplo, na sala de aula, na escola. Você tem o seu lugar, e esse lugar contribui demais para a construção de sua identidade, É interessante isso, né? Porque Adão, e aí entra a questão do Gênesis, e para mim não importa se você acredita que seja verdade ou apenas uma metáfora, a palavra Adão significa tirado da terra. É aquele que é tirado da terra, tirado do pó. E a terra é fundamental na construção da identidade. Mas o que está acontecendo na pós-modernidade? Os espaços estão ficando parecidos. Você viaja e shopping parece igual em todo lugar. Os supermercados parecidos. O mundo ficando muito parecido. E isso tudo é profundamente angustiante. Quando eu era criança, na década de 80, eu contei essa história para você. Quando nós ouvíamos falar lá na década de 1980 de União Soviética, meu Deus, imaginávamos um lugar com calabouços, correntes, aquelas cercas com arames, guardas armados, um lugar impenetrável. E Deus me livre de pensar em um dia estar lá, só Rambo para entrar naquele lugar. Aí agora, em 2018, a Copa do Mundo acontece na Rússia, e Galvão Bueno anda pela rua fazendo live, e eu olho e vejo lá no fundo o McDonald's. Eu vejo vitrines. Essa padronização, massificação, essa impressão de que o mundo todo está tendo o mesmo rosto. A padronização de pessoas, de lugares, e isso leva, evidentemente, a uma perda de identidade. Essa padronização do mundo, a sensação de que no mundo todo as pessoas estão vivendo as mesmas vidas e consumindo as mesmas coisas, certo? Além da crise do espaço, a crise do tempo, né? Estamos vivendo uma profunda crise do tempo. Em que sentido? No sentido de que nós estamos perdendo a impressão de que nós percebemos o tempo. Na antiguidade, por exemplo, era normal que a pessoa nem contabilizasse o tempo, até porque só os documentos oficiais é que registravam a hora, e por um relógio solar. E ninguém falava em minutos ou segundos. Das 6 da manhã às 7 da manhã, lá nos tempos de Jesus, por exemplo, das 6 às 7, primeira hora do dia. Das 7 às 8, segunda hora do dia. O tempo era marcado de hora em hora por numerais ordinais. Que segundo, que minuto. E as pessoas simples no dia a dia nem sabiam dessas coisas. Elas só sabiam se era o frescor da manhã, das 6 da manhã até 10 da manhã, se era meio-dia, e o meio-dia naquela época era das 10 da manhã às 2 da tarde, das 2 da tarde até as 6 da tarde, o frescor da tarde. Aí das 6 até as 10, das 6 da noite, das 18, até as 22 horas, até as 10 da noite, era a noite. Das 10 da noite até as 2 da manhã,
eles chamavam de meia-noite. E de 2 da manhã até 6 da manhã era madrugada. Era assim que o pessoal falava de tempo. Aí com a primeira Revolução Industrial, vamos arredondar para 1800, veio a máquina a vapor, a vida ficou mais rápida, tudo ficou mais urgente, tudo ficou mais intenso, aquela correria terrível, e então eles passaram a medir o tempo e o relógio começa a aparecer, na verdade já havia relógio, eles começam a dividir o tempo numa fração menor, agora começam a falar no quarto de hora. Que horas são? 8 horas e um quarto. Falta um quarto para as 11 horas. A vida ficou mais corrida, mais rápida. Segunda Revolução Industrial, final do século XIX. Vamos arredondar para 1900. Aí veio o automóvel, o avião, o telefone, a energia elétrica nas casas, a lâmpada, e o mundo ficou ainda mais rápido. E então começamos a falar em minutos e segundos. A vida ficou mais corrida, mais urgente, tudo rápido demais. Começamos a falar em minutos e segundos. Ao longo do século XX veio a energia nuclear, a internet, nas casas, já no final do século, no início do século XXI, agora o smartphone, a internet rápida, e agora uma carta que você manda, um e-mail que você manda para o seu amigo que está do outro lado do mundo, a sua carta leva 10 a menos 12 segundos para chegar lá. Se, há 300 anos, a sua carta levaria 3 meses para chegar a Portugal, hoje ela chega lá em uma fração de segundos. 10 a menos 12 é a chamada picotecnologia. Pela primeira vez, somos obrigados a tentar entender o tempo num tamanho que foge à nossa capacidade de percebê-lo. E isso está provocando terríveis ansiedades, porque isso está gerando a impressão de que nós perdemos o controle sobre o tempo. Aquela impressão de que sempre estamos atrasados para alguma coisa urgente que não sabemos o que é. Alguma coisa urgente que não entendemos bem o que seja. E isso é profundamente angustiante. Além da crise do tempo, a crise da verdade. Claro, no mundo em que todo mundo jura dizer a verdade, no mundo do fake news, a verdade está em crise. E por favor, é a época da pós-verdade e você não pode confundir pós-verdade com fake news. O fake news é aquela mentira propositalmente criada. Não confunda essa mentira com pós-verdade. Pós-verdade é aquela afirmação falsa na qual eu acredito só porque com ela eu concordo. Porque quando chega aquela imagem, aquela informação no meu WhatsApp e eu compartilho porque eu concordo, eu estou sendo vítima da pós-verdade. Pós-verdade é verdade porque eu acho. É a supervalorização da opinião. Eu acho, então deve ser verdade. Se eu acho, então é verdadeiro. Essa supervalorização da verdade, ou melhor, da verdade associada à opinião é a pós-verdade. Não confunda com fake news. Fake news é a mentira criada para enganar ou para tumultuar. Já pós-verdade é essa disposição que as pessoas têm para acharem que é verdade sem investigarem, só porque elas concordam, só porque elas acham que é verdade e pronto, acabou. Poxa, essa lista é interminável, tá? Crise do dinheiro, criptomoedas. Até o dinheiro virou uma ideia na pós-modernidade e essas crises estão passando por tudo. Crise de sujeito, os esvaziamentos de sentido. Mas a minha ideia aqui, nessa aula e na anterior, era só dar uma ideia de pós-modernidade. Na próxima aula, aí de 10 minutos mais ou menos, eu começo a analisar com você Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Fechou? Espero você!